perguntas, né? Mas o teor dizia apenas ciência, o título falou de declarações, e não de interrogatório, e não falou de ciência. Diferente declaração e tipo interrogatório. Declarações quando alguém presta informação à polícia. Documentos a termo de declarações. É o formato mais comum para testemunhas, vítimas, pessoas ouvidas para esclarecimento. Base legal. Interrogatório. Peraí. Declaração quando alguém presta informações. Nesse caso, documentos costumam ser por ciência. O termo pois é, está sendo redundante. Nossa, ele fala e continua a mesma coisa. Quer dizer, falou e não falou nada. Vamos lá. Falou e continua a mesma coisa. Não falou nada. Falou e não falou nada. Filho, destrincha o que para a polícia, é considerado, oh meu Deus, destrincha isso aí que você fica, é uma confusão danada isso aí. Cada área é uma coisa. O que é considerado declarações apenas. Houveram várias perguntas abertas com respostas abertas minhas, bem sucintas. E o que o que é considerado interrogatório para a polícia, de acordo com a lei. No inquérito policial, o termo declarações é utilizado quando a pessoa é ouvida como fonte de informações. Isso pode ser... Esse artigo determina que a autoridade ouvir ou ofender as testemunhas. Características. Perguntas abertas ou fechadas podem ocorrer. As respostas são registradas de forma resumida. A pessoa não é formalmente tratada como investigada naquele ato. Então o ponto em questão é como eles interpretam juridicamente aquele ato. Como a autoridade policial, ela classifica o ato. Hoje eles não classificaram as minhas respostas ainda como interrogatório. A questão foi essa, foi uma decisão deles lá dentro. Eles tomaram a decisão de ainda não considerar essas respostas como interrogatório. Poderia. As mesmas perguntas que se faz, né? Entende? Mesmo que existam várias perguntas, que é comum, né? Interrogatório, são várias perguntas interrogatórias. Mas não foi tratado assim porque eles decidiram classificar juridicamente apenas como declarações num primeiro momento, para que num outro momento é que eles façam de novo perguntas e num outro momento eles tratem como interrogatório. O ato pode continuar sendo juridicamente considerado declarações. Tá, tudo bem. O que é considerado interrogatório, juridicamente falando? O interrogatório é um ato específico reservado para quando a pessoa é tratada, a questão é essa, a questão de classificação, taxonomia jurídica. Nessa autoridade policial entender, não, essas respostas a gente vamos considerar nesse momento como o interrogatório. Não, vamos considerar apenas como declaração. Então, hoje foi considerado apenas como declaração. Formalmente como investigado, suspeito, indiciado. O acusado será qualificado e interrogado pela autoridade competente. No interrogatório existem características formais: qualificação completa do investigado, perguntas estruturadas, direito ao silêncio formado, registro formal do interrogatório. Termo de e esse ato, quando é tratado como interrogatório, aí vem a autoridade, ela coloca termo de interrogatório no termo, quando é tratado ali como interrogatório. No momento, eles trataram como declarações.
Principal diferença em declaração interrogatória, né? Vítima, testemunha ouvida, pessoa investigada. Não, na verdade a declaração interrogatória é só uma questão de classificação jurídica. As mesmas perguntas que se faz no interrogatório se faz nas declarações, só que independentemente, não é questão de ser aberto ou fechado, como ele falou, interrogatório é questões abertas e declaração é questões fechadas, não é isso. Independentemente se são questões abertas ou fechadas, não é isso que determina, não é a mesma coisa que pesquisa jurídica, que tipo de questionário formulário, um questionário estruturado, né, aquele que tem questões, né, fechadas, né, um questionário semi-estruturado, que tem as questões fechadas e abertas, e o não estruturado, questões tanto só abertas. Não é isso, aqui é outra coisa, mas aqui é que tem a ver apenas com taxonomia jurídica. A autoridade ela entende que naquele momento aquelas declarações elas são insuficientes para esclarecer, né, aquele inquérito para tocar para frente, então ela entende que a pessoa vai ter que ser ouvida de novo. Então, como ela vai ter que ser ouvida de novo, então ela classifica aquele momento como declaração de primeiro momento e lá na frente ela considera como, não, na outra vez que foi interrogada a pessoa, ela considera como simplesmente uma questão de demarcação e classificação jurídica. Mas nesse momento a gente considera a declaração, no outro momento como interrogatório, divide em duas partes, é isso que eles fizeram. Mesmo que existam muitas perguntas, isso não transforma automaticamente em ato interrogatório, entende? Perguntas abertas ou fechadas não define o tipo de... Pois é o que eu acabei de falar. Perguntas não é questão de ser aberta ou fechada. Na verdade, foi alegado isso, né? O tal pós-doc, né? O pós-doc lá falou que, né, interrogatório é questões abertas e declarações é questões fechadas. Não é isso. Não tem nada a ver com ser aberto ou fechado. Não é isso que define. É apenas uma questão de taxonomia jurídica. O tipo de pergunta não define um ato, né? Pode existir perguntas abertas, fechadas, detalhadas em qualquer tipo de utilidade. O que define juridicamente o ato é a posição processual da pessoa, mas a posição não é a pessoa, se eu posicionei de um lado, não é isso, né? Posição do outro, em pé, sentado, não é isso. É a posição que a autoridade policial enxerga aquela pessoa naquele ato. Se ela enxerga a pessoa apenas como um depoente, apoia em declarações. Se ela entende como uma pessoa investigada naquele momento, aí ela coloca interrogatório. Nesse momento, eles me enxergaram apenas como um depoente, botaram, né, sobre ciência. O termo ciência é outra coisa, ele é usado para a pessoa ter um conhecimento. Situação que você descreveu. Pelo que você relatou, parece ter coisa do seguinte modelo comum: perguntas orais, respostas resumidas, documentos chamados termo de declarações. Isso é um formato muito comum, só a possibilidade não é oitiva. Se a pessoa passa a ser investigado. Quando a pessoa deixa apenas informante e passa a ser suspeito, o procedimento normalmente muda para interrogatório formal. Quando a pessoa deixa de ser apenas informante e passa a ser suspeito, quer dizer, se ele me trata como apenas depoente, que é o caso, o informante, né, eles não me trataram como investigado ainda. Então, bom, o que eu entendo, na verdade, é que eles barraram a persecução penal para me proteger. Foi isso. Por quê? Porque eles estão cientes que não foi correto aquilo que aconteceu na perícia. Eles entendem da mesma forma que eu. A perita mentiu um monte de coisa e fizeram, né, jogo sujo. Pelo que eu entendi foi isso. Eles perceberam que houve, né, uma contaminação no laudo de propósito, foi proposital do próprio juiz, de outras pessoas, né, talvez tenha sido isso. Não sei se é exatamente isso que eles quiseram fazer. E como eles, né, barraram lá a minha comprovação de completa sanidade mental, né, então eles decidiram, já que eles fizeram isso, eles decidiram barrar a persecução penal aqui para não me afundar mais ainda em processo. Eles poderiam me tratar como um suspeito nesse momento, e aí já como interrogatório, aí tocaria para frente. A próxima etapa já seria dentro do fórum, audiência, conciliação, e tocaria o barco em frente. Mas como eles talvez tenham medo do que o Cláudio pode fazer, mas eu não tenho medo, é porque eles é que estão com medo, eu não tenho medo. Na verdade, eles é que estão imaginando que o Cláudio poderia fazer, não, mas ele não pode nada. A lei está acima do Cláudio, está acima de todos eles, e eu tenho entendimento jurídico, científico suficiente para vencer. Eu poderia tocar, ele poderia me considerar como suspeito tranquilamente, poderia colocar interrogatório tranquilamente, tocar em frente, eu não tenho medo, eu tenho prova, eu estou tranquilo quanto a isso. Mas eles decidiram não tocar em frente, não continuar a persecução penal nesse momento. Ao invés de me tratar como suspeito e tratar a oitiva como interrogatório e já mandar para fora, não fizeram isso. Me trataram como apenas depoente informante e aí eu tive como declarações para que num outro momento eles possam, caso entenda necessário, me tratar como suspeito e aquilo como interrogatório e tocar o fora, dividir em mais etapas. Eu preferiria não,